Mais uma semana de indefinição para o Bitcoin. Mais uma semana em que o preço do Bitcoin não rompe, seja para cima, seja para baixo. Mais uma semana em que temos esperança da continuação da alta sem que ela realmente aconteça. Mais uma semana de vídeos. E por isso eu mereço o seu like, eu mereço que você deixe o seu like, aperte o like e que você se inscreva no canal para receber todas as atualizações. Ative as notificações, aperta no sininho para receber os avisos e não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Estou vendo aqui no semanal, tivemos aqui mais uma semana de indefinição, né? O preço vai para cima, volta para baixo e fecha naquela configuração mais ou menos de doji. Ainda estamos mais ou menos na metade do mês, né? Estamos aí no dia 18, ainda tem 12 dias para o final do mês. E o que a gente consegue observar aqui facilmente é um pouco desse padrão, né? Então nós temos topos mais baixos, fundos mais baixos também. Então nos dois cenários, enfim, um padrão de possível queda, as pessoas acham, mas na verdade isso é mais um padrão de uma bandeirona, né? Então nós temos um grande movimento de alta, uma explosão, uma grande lateralização para uma próxima perna de alta. Essa é sim a maior probabilidade, tá? Essa é a maior probabilidade. Se a gente for no gráfico diário, a gente consegue conectar melhor esses pontos. Veja só como a gente consegue conectar aqui esses topos, tá? Esses topos com estes fundos. E aí a gente pode conectar de duas formas. A gente pode ou conectar esses fundos mais ou menos assim, e a gente tem aquela cunha megafone que vai aumentando, né? Vai se expandindo. Essa é uma possibilidade. Ou uma outra possibilidade que eu tenho até gostado mais nesse momento é um triângulo. Então a gente conecta estes fundos com aqui e vê justamente o seguinte: nós temos vários toques aqui em cima, 4 toques precisamente, e 3 toques aqui embaixo. E o preço vai apertando dos dois lados. Bate de um lado, volta para o outro, bate de um lado, volta para o outro. Então bate, vai meio que apertando. Isso poderia continuar ainda por um certo tempo, até termos uma definição. Mas este triângulo, depois desse grande movimento de explosão de alta, teria a probabilidade de continuar o movimento de alta dentro do seu rompimento, levando o preço aí talvez para uns 114, 120 mil dólares, tá? Essa é uma probabilidade bem interessante. Então a gente entende, né? Entende-se que depois dessa explosão, uma grande lateralização está preparando para o preço explodir depois. Explodir e continuar a tendência anterior, tá? A gente vê que tivemos movimentos, né, grandes volumes aqui na queda lá do Japão, mas no geral a gente vê que o volume ele vinha aumentando durante o período de alta do preço e agora no período de venda ou de lateralização ele veio caindo, com exceção aqui do episódio do Japão. A gente vê o volume caindo e antes estava subindo, então tende a confirmar, esse volume tende a nos confirmar tratar-se de uma correção e não de uma reversão, ou seja, tratar-se de uma correção do movimento e não justamente dessa reversão do movimento anterior, tá? Ou seja, não perdemos a alta a princípio, mas eu tenho observado bastante essa figura, aí desse possível triângulo para a gente ver o que vai acontecer, né? Para onde que vai ser esse tal do rompimento, tá? Dito isso, aqui está justamente o triângulo que eu tinha desenhado anteriormente. E aí uma especulação que eu tinha, o Bitcoin ele tende a retestar fundos, tá? Então ele poderia voltar para testar ou a agulhada ou o fechamento. Então ele pode testar essas duas regiões como regiões interessantes ou possivelmente interessantes de serem testadas, tá? Seja a parte verde aqui embaixo ou a parte verde em cima. Então pensaria do Bitcoin voltar para esse patamar, construir fundo antes de voltar a subir. Essa é uma possibilidade grande que eu vejo. Em termos de médias móveis, a gente está no momento abaixo da média de 50 dias, abaixo da de 100 dias, abaixo da de 200 dias. Inclusive tivemos aqui o cruzamento da morte, né? A cruz da morte, que não é um indicador muito relevante para mim. Abaixo da média de 20 semanas, apontando para baixo. Então
As médias começando a apontar para baixo, apesar da de 200 dias ainda para cima. E a média de 50 semanas que segurou o preço aqui no crash lá do Japão, naquela segunda-feira, 5 de agosto, começo de agosto, segurou o preço subiu forte e poderíamos ter novos testes aqui dessa média, tá? É algo possível. Eu quero destacar e venho destacando como a média de 50 semanas, ela atuou lá atrás, em 2021, como o grande suporte. Eu peguei aí a média simples, 50 semanas, como o grande suporte lá em 2021, em maio, junho, julho de 2021, a média de 50 semanas atuou como grande suporte. Então, assim, pensando em termos de probabilidades, o que eu acredito? Eu acredito sim na continuação da alta, tá? Acredito na continuação da alta do Bitcoin. Acredito que essa é a maior probabilidade, ainda que o preço volte para retestar esses fundos. Pode voltar a retestar esses fundos para depois voltar a subir mais fortemente no final do ano. A gente pode retestar esses fundos, não é um problema retestar esses fundos, é algo até normal que acontece, testes de fundos acontecem no Bitcoin, então podemos voltar a retestar esses fundos antes de continuar. O que não pode acontecer é perder a média de 50 semanas. Então começar a fechar, se a gente perde aqui os 48 mil dólares e começa a fechar abaixo de 48 mil dólares, aí acho que a situação fica bem mais complicada para o Bitcoin. E perdendo a média de 50 semanas, a gente abre espaço para buscar a de 200 semanas, que é tido tradicionalmente como fundo do Bitcoin, que está lá nos 38 mil dólares, tá? Mas seria bem estranho a gente buscar a média de 200 semanas durante um ciclo de alta. Isso nunca aconteceu na história do Bitcoin. E aí, até chamando a atenção para o início do título do vídeo, por que o Bitcoin não sobe? E aí acho que essa resposta está em alguns fatores, ou em vários fatores que a gente tem no radar. Temos eleições nos Estados Unidos, temos essa questão de juros no Japão, mais carry trade Japão, que é o fechamento de trades que eram feitos no Japão, juros na Europa, inflação Estados Unidos, juros Estados Unidos, temos guerra Oriente Médio. Então são vários os fatores aqui trazendo risco no momento. E aí também, claro, o grande medo, não confirmado, mas o grande medo de, recessão Estados Unidos. E várias coisas aqui, né, não se confirmaram. Então, uma guerra no Oriente Médio envolvendo Irã, envolvendo outros lugares, isso não se concretizou, né? Mas são essas grandes preocupações que têm rondado a cabeça dos investidores no momento, tá? Então, sabendo de tudo isso, é por isso que o Bitcoin não sobe no momento. É isso que está segurando, fazendo com que o Bitcoin não suba no momento. Mas a maior probabilidade, como disse para vocês, na minha visão, a maior probabilidade é sim termos a continuação desse movimento de alta, ainda que venha para cá retestar. Eu entendo que a maior probabilidade é a continuação da alta do Bitcoin, seja aí para final de setembro, outubro, novembro de 2024, com uma grande alt season em 2025. Então a gente vê que já fiz esse desenho aqui algumas vezes com vocês, né? Eu vejo que a gente vê que o Bitcoin está subindo ainda. Até colocar aqui para a gente ver no formato de linha. Colocar a linha amarela para ficar mais claro para vocês. Então o Bitcoin a sua dominância continua subindo, como eu tinha desenhado, continua subindo. Acho que isso pode continuar subindo até o final de 2024. E aí em 2025 a gente entra numa alt season, que é a dominância do Bitcoin despencando e as altcoins atraindo muito dinheiro, assim como tivemos aqui em 2017, despencando a dominância do Bitcoin, assim como tivemos em 2020 e 2021, despencando a dominação do Bitcoin. Essa dominação vem subindo desde novembro, essa dominância vem subindo desde novembro de 2022. Acho que pode atingir aí um patamar, talvez não de 70, mas talvez de 60, 60 e pouco. E aí em 2025, essa dominância afundando com uma explosão das altcoins. É o que eu imagino que possa acontecer, tá?
Bolsas americanas. Tirar aqui candles. S&P teve o seu último recorde histórico em julho. Teve uma importante recuperação aqui na semana passada e na semana retrasada, na semana do crash do Japão. Nasdaq também, mesma situação, uma grande recuperação nessas 2 últimas semanas. Dow Jones também recuperações importantes e o Russell também recuperações importantes. Então, as bolsas americanas estão tentando subir e essa tentativa de alta, trazendo capital para o Bitcoin, tende também a trazer valorização para o Bitcoin. E o dólar caiu bastante semana passada. A gente quer ver esse dólar enfraquecendo, porque como a gente vê aqui, olha, o que são essas coisas aqui? Isso são ciclos de alta do Bitcoin. Então aqui foi o ciclo de alta de 2017. Então, ciclo de alta Bitcoin 2017. E aqui foi o ciclo de alta Bitcoin 2020. Então vejam que quando o dólar cai fortemente, aqui foi o ciclo de alta de 2013, ó. Ciclo de alta Bitcoin 2013. Então vocês veem que quando o dólar tem essas grandes quedas, essas grandes desvalorizações, o capital está migrando do dólar, de um ativo mais seguro, para o Bitcoin, um ativo mais arriscado. Então o apetite dos investidores aumenta. Por isso que essa queda do dólar no passado trouxe muita valorização para o Bitcoin. Muita gente entrando no Bitcoin, muita gente migrando, muito dinheiro migrando do dólar para o Bitcoin. Então a gente quer justamente ver mais uma vez o dólar vindo para essa região aqui, este patamar que atuou como suporte no passado, que é entre 88 e 90 aqui do DXY. Então a gente quer ver o dólar cair para esse patamar para trazer uma explosão de valorização para o Bitcoin e para as criptomoedas de forma geral. Mas no momento, a gente precisa que o Bitcoin faça uma coisa que ainda não conseguiu fazer, tá? O que a gente precisa que o Bitcoin faça? Bom, a gente precisa que o Bitcoin faça, deixa eu pegar aqui um gráfico limpo para vocês, a gente precisa que o Bitcoin ele deixe para trás essas quedas aqui, olha. Como que ele vai fazer isso? A gente precisa que o Bitcoin passe de 61%, 62 mil dólares. E bateu aqui e não conseguiu continuar essa alta, tá vendo? Não conseguiu continuar essa alta. O Bitcoin precisa passar dessa alta, precisa passar dessa região para conseguir continuar o seu movimento de alta. Do contrário, a gente não tem reversão de alta, não tem reversão das quedas e a maior probabilidade seria voltar aqui para os 48 mil dólares. Seja olhando essa reversão de Fibonacci, seja olhando o volume. Então, qual a região mais negociada de Bitcoin desde os 70 mil dólares? Olha aqui, a região mais negociada, maior volume de negociação, está aqui nos 60 mil dólares mais ou menos, que também não deixou o preço passar. Então, são 2 pontos muito importantes que precisam ser superados para que o Bitcoin continue a sua alta, ou retome sua alta. Passar aqui dos 60 mil dólares, 61 mil dólares, no volume mais negociado, e passar aqui dos 62 e poucos mil dólares de Fibonacci. Enquanto isso, a gente fica com o radar aceso e buscando oportunidades de compra. Talvez o Bitcoin voltando para testar a média de 50 semanas ou até testar esse fundo aqui novamente. São os pontos de compra interessantes. Quero que você me diga nos comentários agora, você acha que o Bitcoin vai retomar a alta ou não? Ou acabou a alta do Bitcoin? A gente está em mercado de queda e agora é só cada vez mais queda. Me diga nos comentários a sua opinião. Quero que você entre também no meu grupo gratuito do Telegram. Todos os dias análises gratuitas no grupo do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço, boa semana e até a próxima. Valeu!